Bom, pessoal, então vamos para a nossa última lista de exercícios dessa disciplina de matemática discreta. Nesse caso, a lista que nós vamos ver, que é a lista número 15, ela corresponde a duas aulas. A aula sobre probabilidade e a aula sobre contando operações em algoritmos. Inicialmente, nós vamos ver algumas questões sobre probabilidade e, em seguida, veremos questões que focam na aula de contando operações com algoritmos. Vamos lá. Nossa primeira questão, ela diz o seguinte: em uma classe de 17 alunos, vou pegar aqui a canetinha, em uma classe de 17 alunos, 3 fazem matemática. Um grupo de 4 alunos é escolhido ao acaso. Então observe que nós temos aqui já o nosso espaço amostral, ou seja, a quantidade de alunos da classe, 17 alunos. Temos aqui um detalhe importante, que desses 17, 3 fazem matemática, e um grupo de 4 alunos ele é escolhido ao acaso. Então, se é um problema de escolha, né, é assunto que a gente viu, né, um problema de seleção, não tem ordem, então não é um problema de arranjo, é um problema de seleção. Então, fica claro que algum conteúdo visto anteriormente, né, na disciplina também será utilizado aqui, uma vez que nós vamos fazer uma escolha, uma seleção, certo? Primeira questão, a letra A diz o seguinte: qual a probabilidade de que o grupo não tenha alunos de matemática? Então, nós sabemos que dos 17 alunos desse grupo, 3 fazem matemática. Então, o que nós queremos saber? A probabilidade de que nesse grupo de 4 alunos que é escolhido ao acaso, nenhum desses alunos sejam aluno que faz matemática, certo? Nesse caso, para calcular isso, usamos a combinação de 14 alunos não matemática, tomados 4 a 4, dividido pelo total de possíveis grupos de alunos. Então, nesse caso, nós vamos fazer o quê? Utilizar o princípio da seleção, né, para calcular o nosso espaço amostral, né, e o nosso espaço e os nossos eventos. Então, de 14 seleciona 4, de 17 a gente seleciona 4 também. Nesse caso aqui, a gente vai chegar a 42% de probabilidade de, ao escolher 4 alunos ao acaso, esses 4, nenhum deles faz matemática. Letra B. Na letra B, que é um pouco diferente da letra A, nós agora vamos querendo saber, aliás, a probabilidade de que o grupo de 4 alunos tenha pelo menos um aluno de matemática. E essa expressão pelo menos, ela é uma expressão muito forte, né? Então eu tenho que ter pelo menos um aluno. Não posso ter nenhum aluno que faça matemática, eu tenho que ter pelo menos um. Mas eu posso ter mais de um? Posso, né? Então é pelo menos um. Então nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a probabilidade que foi calculada anteriormente e vamos fazer 1 menos essa probabilidade. Por quê? Na probabilidade anterior, nós não tínhamos nenhum aluno de matemática. Como aqui a gente está levando em consideração pelo menos um, que pode ter um aluno, 2 alunos, 3 alunos, 4 alunos, todos os 4 de matemática, certo? Então, nós vamos pegar a probabilidade anterior, 1 menos a probabilidade anterior, certo? Isso também já foi visto em sala de aula. Nesse caso aqui, a gente chega ao valor de 58%, certo? E item C dessa primeira questão. Então, a gente começou vendo a probabilidade de não ter nenhum aluno de matemática, naquele grupo de 4, de ter pelo menos um, e agora a gente vai calcular a probabilidade de que o grupo tenha exatamente, temos aqui o exatamente 2 alunos. Não é pelo menos 2, é exatamente 2 alunos. Quando nós temos essa expressão exatamente, é bem diferente de quando você tem a expressão pelo menos. Na expressão pelo menos, nós estamos estabelecendo o quê? Um piso, né? Então pode ser pelo menos 1, mas pode ser 2, pode ser 3 e pode ser 4. Quando eu tenho a expressão exatamente, a coisa muda totalmente de figura, porque eu estou estabelecendo qual é a quantidade de alunos mesmo, né? Então nesse caso aqui, nós vamos selecionar 2 dos 3 alunos de matemática e 2 dos 14 alunos não matemática. Então a gente tem dois tipos de seleções aí. Essas duas seleções vão fazer parte de qual?
o subconjunto de alunos escolhidos. E o nosso espaço amostral, uma seleção de 17, nós selecionamos 4. Nesse caso aqui, nós chegamos a essa probabilidade de 11%. Certo? Vamos aqui para a segunda questão. Na segunda questão, eu tenho a seguinte situação. 10 cartas são numeradas de 1 a 10. As cartas são embaralhadas e colocadas em uma pilha. Qual a probabilidade de que os números das 3 primeiras cartas do topo da pilha estejam em ordem ascendente? Certo? Observe bem o que é que nós temos aqui. Então, como é que a gente vai proceder com essa resolução? Para as 3 primeiras cartas estarem em ordem ascendente, precisamos calcular o número de arranjos favoráveis divididos pelo total de arranjos possíveis. Então é isso que a gente vai ter que calcular. Como envolve ordem, então não é um mero problema de seleção, problema de arranjo, certo? Ou seja, assunto que a gente estudou anteriormente. Então nesse caso aqui, nós calculamos o total de arranjos possíveis, certo? Que foi dado aqui, né? E agora a gente, para contar os casos favoráveis, precisamos primeiro escolher 3 números diferentes dos 10 disponíveis e depois garantir que estejam em ordem ascendente. Isso equivale o quê? A escolher 3 números de 10 disponíveis. Nesse caso aqui, né, como é um problema de escolha, chegamos a esse valor 120. Pronto. Temos aqui o meu espaço amostral, né, e aqui os eventos que a gente está analisando. A probabilidade vai dar o quê? 16,7%. Cálculo aqui bem tranquilo, né? Então aqui você vê mais uma vez que quando a gente trabalha com probabilidade, o difícil não é executar o cálculo da probabilidade em si, que esse cálculo que a gente viu aqui é uma divisão, né? Mas chegar a esses valores do espaço amostral e os valores do espaço de eventos, né, costuma ser um pouco desafiador. Terceira questão. Um computador gera uma cadeia com 4 símbolos aleatórios dentre A, B até Z. Então aqui eu tenho uma cadeia com 4 símbolos, 1, 2, 3 e 4. Cada um dessas posições pode ser ocupada por uma letra de A a Z, ou seja, 26 letras, certo? Então temos aqui. Quantas cadeias desse tipo podem ser geradas? Aqui é um problema que já foi visto anteriormente. É fácil perceber se eu posso ter 26 aqui, 26 aqui, 26 aqui e aqui também. Basta eu calcular 26 elevado à quarta potência e a gente vai chegar nesse valorzinho aqui. Ok? Importante guardar esse valor porque ele vai ser utilizado na letra B. Na letra B, nos pedido o seguinte: qual a probabilidade de que cada cadeia aleatória não contenha vogais? Ou seja, a gente sabe que nós vamos ter aqui nós temos 21 consoantes e 5 vogais. A gente quer saber qual a probabilidade nessa cadeia com 4 elementos a gente não ter uma vogal. Ok? Bom, se a gente tem aqui 5 vogais, aí o U e 21 consoantes, como a gente falou. Para não conter vogais, todas as 4 posições deverão ser preenchidas por consoantes. Ou seja, eu tenho aqui 21 sobre 26, né? A probabilidade de um universo de 26 letras eu ter uma consoante vai ser dada por esse daqui. Só que eu tenho 4 posições. E aí nós vamos ter o quê? Elevado a 4. Então, nesse caso, a probabilidade é de 41% de nós termos termos cadeias que não tenham nenhuma vogal. Ok? Vamos aqui para a quarta questão. Na quarta questão nós temos aqui 2 algoritmos. Nós queremos saber quantas palavras cada um desse algoritmo imprime. Então, quantas vezes ele imprime Cubs vence e quantas vezes imprime Sox vence, né? Certo? Nessas condições aqui. Observem bem. No item A, nós temos um laço e dentro desse laço, esse outro laço aqui para. Dentro desse laço para, nós temos um terceiro para. Então eu tenho aqui um laço mais externo, um laço intermediário e um laço interno. Certo? Essa observação é muito importante para a gente entender como é que a gente vai resolver essa letra A.
Observe bem. Na letra A, nós vamos ter o quê? 3 loops aninhados, como a gente acabou de observar. O loop externo I, com 9 iterações, o loop intermediário com 6 e um loop interno K com 3 iterações. Observe, vamos observar novamente. Ó, o externo com 9, o intermediário com 6 e o interno com 3 repetições. Como são loops aninhados, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos aplicar o princípio da multiplicação. Observe bem. Nesse caso aqui, Cubs vence, né, a combinação desses loops, né, vai imprimir essa expressão 162 vezes. Ok? Entendido? Então, essa expressão vai ser impressa 162 vezes. Letra B. Na letra B, nós temos um pequeno detalhe, né, que é o seguinte. Temos aqui um loop externo e nesse loop externo nós temos aqui 2 outros loops. Esse loop J e esse loop K. Só que esse J e esse K eles não estão aninhados, né, como da letra A. Ok? Eles estão aninhados ao loop I. Então, esse pequeno detalhe vai fazer toda a diferença. Observe bem. No caso da letra B, nós vamos ter o seguinte. O loop externo com 9 iterações, né? E para cada I do loop externo, nós vamos ter o loop J imprimindo só que se vence 6 vezes e o loop K imprimindo só que se vence 3 vezes. Então, nesse caso aqui, nós vamos combinar o princípio da multiplicação com o princípio da adição que foi visto no início da disciplina. Logo, o total de impressões será o quê? 81 vezes. E aí um pequeno comentário que vale a pena a gente realizar. A diferença crucial entre os algoritmos está na estrutura de alinhamento dos loops, como eu havia falado. No item A, os loops são totalmente alinhados, multiplicando suas iterações. No item B, os loops J e K são independentes dentro do loop I. Como eles são independentes, aí a gente utiliza o quê? Princípio da soma. Ok? Vamos aqui para a nossa sexta questão. Na sexta questão, nós temos esse algoritmozinho. Considere o segmento pseudocoriacídeo. X recebe 1, para I de até 3, a gente vai fazer esses outros 2 loops aqui, J e o K. No caso, o loop J vai até 4, o loop K vai até 5. No loop J nós temos uma operação de soma e no loop K também temos 2 operações de soma. Ok? Bem, o que é que nós queremos saber? Conte o número de operações de soma efetuadas nesse algoritmo. Ora, vamos analisar um de cada vez. Para essa primeira operação, né, x recebe x mais x, ela vai ser executada 3 vezes 4, ou seja, 12 vezes, certo? Essa operação aqui é o 3 vezes o 4, então essa operação 12 vezes. Essa operação x recebe x mais 1 vai ser executada 3 vezes 4 vezes 5, ou seja, o 3 do loop I, o 4 do loop J e, aliás, porque esse loop aqui está alinhado com esse, agora que eu estou vendo, certo? Então, nós vamos ter aqui essa operação. E x recebe x mais 5, 12 vezes, certo? Espera aí. Exatamente, olha a questão do alinhamento aqui, certo? Então, nesse caso aqui, o total de operações vai ser o quê? 12 mais 60 mais 12, 84 operações. Letra B. Qual o valor de x depois que esse algoritmo termina? Então, observe que aqui a mesma variável x é que está sendo somada, né, diversas vezes. Nesse caso aqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos acompanhar como o x muda durante a execução. Observe bem aqui o seguinte, que o x ele começa com 1, certo? Então, o x começa com 1. Então, se ele começa com 1, para cada iteração no loop I, que vai de 1 a 3, né? Para cada iteração no loop J, que vai de 1 a 4, o x multiplica, ele vai duplicar, né? Para cada iteração no loop K, que vai de 1 a 5,
o x aumenta em 1 e ao final o x aumenta em 5. Né? Então essa operação aqui, x mais 5, ela é lá no final. Certo? Então no caso aqui, o valor final de x será este. Ok? Bom, gente, então nesse caso aqui a gente conclui essa lista, certo? E vale a pena a gente tecer alguns comentários a respeito da importância desses conteúdos, né? Tanto de probabilidade quanto contagem através de algoritmos para a matemática discreta e para a formação em ciência da computação, né? Então essa lista de exercícios ela representa um excelente exemplo de como a matemática discreta ela se conecta diretamente com fundamentos essenciais da ciência da computação, né? E a sua importância para a formação de estudantes é dada da seguinte forma, né? A combinação de problemas de probabilidade com análise de algoritmos ela não é acidental, né? Na primeira parte da lista, ao trabalhar com probabilidades, os estudantes desenvolvem o pensamento combinatório e probabilístico, que são habilidades importantes para várias áreas da computação, como por exemplo, essas competências elas são interessantes para entender algoritmos probabilísticos, análise de desempenho de sistemas, teoria da informação e criptografia. Quando o estudante resolve problemas como o da primeira questão, isto é, sobre probabilidade, sobre a probabilidade de selecionar alunos em um grupo, ele está desenvolvendo a capacidade de decompor problemas complexos em partes menores e mais gerenciáveis. Essa é exatamente a mesma habilidade necessária quando se precisa dividir um problema computacional complexo em subproblemas mais simples, um princípio fundamental do desenvolvimento de software. A segunda parte da lista, que é focada na análise de algoritmos e contagem de operações, ela conecta diretamente com uma das competências mais importantes para um cientista da computação, isto é, a análise de complexidade algorítmica. Quando os estudantes analisam quantas vezes uma instrução é executada em loops aninhados, eles estão, na verdade, praticando análise da complexidade de tempo, que é uma habilidade importante para desenvolver software eficiente. Particularmente interessante é como a questão 6 combina contagem de operações com o acompanhamento do estado de uma variável. Esse tipo de exercício ele desenvolve a capacidade de execução mental de código, que é uma habilidade importante para a depuração e otimização de programas. Além disso, ajuda os estudantes a entenderem como pequenas mudanças em um algoritmo podem ter impactos exponenciais em seu desempenho. A estrutura progressiva da lista também é notável. Ela começa com problemas de probabilidade mais diretos e avança para análise de loops simples e culmina com análises mais complexas envolvendo múltiplos loops aninhados e mudanças de estado. Essa progressão ajuda os estudantes a construírem gradualmente a sua compreensão e a confiança. Vale ressaltar também como esses exercícios desenvolvem o pensamento analítico e a precisão matemática. Em computação, um pequeno erro de lógica pode levar a resultados completamente incorretos, assim como um erro de análise de probabilidade pode levar a conclusões equivocadas. Esta precisão no pensamento é uma característica fundamental para qualquer profissional da área. Outro aspecto importante é como esses exercícios preparam os estudantes para disciplinas mais avançadas no curso. O entendimento da probabilidade e análise de algoritmos é importante para disciplinas como análise de algoritmos, teoria da computação, inteligência artificial e computação paralela e distribuída. Por fim, vale a pena notar que esses exercícios não apenas desenvolvem habilidades técnicas, mas também promovem o pensamento crítico e a capacidade de resolver problemas de forma sistemática. Essas habilidades transferíveis que serão úteis em qualquer área da computação e, de fato, em qualquer carreira profissional. Em essência, essa lista de exercícios serve como ponte entre o pensamento matemático abstrato e aplicações práticas em computação, que, por sua vez, prepara os estudantes não apenas para as demandas técnicas da profissão, mas também para o pensamento lógico e estruturado que caracteriza um cientista da computação competente. Assim, nós encerramos nossos vídeos de resolução de lista de exercícios da disciplina de matemática discreta. Até mais!